Quero saudar a você neste dia com a paz do Senhor Jesus. E convido a você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas e hoje nós vamos estar terminando a leitura do capítulo 6 e começando esta leitura no versículo 43. Portanto, Lucas capítulo 6, versículo 43 até o fim deste capítulo estaremos lendo juntos. Diz assim a palavra de Deus, esta palavra que foi toda ela falada por Jesus. Porque não há árvore boa que dê mau fruto, nem má árvore que dê bom fruto. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Pois não se colhem figos dos espinheiros, nem se vindimam uvas dos abrolhos. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. E o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Porque da abundância do seu coração fala a boca. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha e vindo a enchente bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar porque estava fundada sobre rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre terra, sem alicerces, a qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Pois bem, um texto que eu imagino todos nós havermos lido e ouvido, talvez algumas vezes, algumas tantas vezes, portanto, um texto em parte conhecido para nós. No entanto, neste dia, eu convido você a fazer uma observação sobre esse texto em relação a algo que nós muitas vezes escutamos como, por que não dizer, desculpas no nosso meio cristão. Jesus aqui, ele esclarece uma verdade e me parece que eu poderia juntar todos esses versículos baixo um tema só, que seria a realidade do que está no coração de alguém versus aquilo que sai da vida, o que é exposto para fora, que é o que nós chamamos do fruto. Ora, muitas pessoas a quem às vezes nós questionamos ou perguntamos, ou de qualquer maneira encontramos raro algum fruto na sua vida, nos dizem nada disso importa para Deus. O que importa é o nosso coração. Será que você já ouviu isso antes? Eu já. Irmã, você está falando besteira. Jesus não se importa com essas coisas exteriores, não. Jesus se importa com o que está no nosso coração. E aí nós nos encontramos com um texto como esse. E neste texto, é Jesus quem está falando conosco. Portanto, não há desculpas que alguém aqui está interpretando alguma coisa ou querendo dizer outra coisa. E Jesus, neste texto, ele diz algumas coisas bem claras. Ele separa, aliás, ele conecta o que está dentro do coração com o que sai para fora da pessoa, com aquilo que se vê do lado de fora. Aqui nesta colocação de Jesus, ele chama de fruto. Veja, desde o versículo 43, que ele fala de uma árvore, ele diz, não há boa árvore. O que significa uma boa árvore? É do bem, é boa, é o que está dentro, é a essência dela, sim ou não? Mas ele diz, não há árvore boa que dê mau fruto, ou seja, o fruto de uma árvore combina diretamente com a sua essência. Será que isso está pouco claro nestas palavras de Jesus? Bom, ele vai deixar mais claro ainda para nós.
Ele não termina este pensamento sem falar ao contrário, que da mesma maneira, não existe uma árvore má, até porque às vezes a gente pode dar desculpa, isso é para o bem. Não, Jesus coloca as duas realidades. Se um coração, ou se uma essência, vamos usar a palavra que Jesus usou aqui da árvore, a essência dela é má, irmãos, por favor, né? Não existe uma árvore boa e má no sentido da maldade e do bem. E mesmo que existisse, Jesus não deixa passar, porque o versículo seguinte ele fala do homem bom, pronto. Até se alguém ousasse dizer, Jesus está falando de árvore, irmã, não está falando de gente. Ele não deixou passar. Glória a Deus por isso, pela sabedoria santa e bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele começou mostrando através da árvore e ele disse, olha, não tem jeito. O que você vê fora tem que combinar com o de dentro. E para ficar bem claro que ele falou do que é bom e do que é mal, e ele disse, olha, gente, só para você ter uma ideia, no versículo 44, ele diz, a árvore é conhecida. A gente conhece uma árvore. Pelo quê? Pelo seu fruto, isso mesmo. Então, o que Jesus está dizendo aqui? O que você vê do lado de fora é um reflexo da natureza daquela pessoa. Simples o que Jesus fala para nós. E se alguém ainda achasse que está falando de árvore, Jesus segue no versículo seguinte, 45, e diz, o homem bom, do bom tesouro do seu coração. Ou seja, se a essência é boa, a Bíblia diz, ele tira o bem. Mas o homem mau, do mau tesouro do seu coração, ou seja, está guardado dentro dele, o que está ali é mau. Ele tira o mal. E ele fecha dizendo, porque da abundância do que está no coração. Amém? Sai a boca. Então, aqui está um exemplo de Jesus dizendo de o que é um fruto. O fruto é alguma coisa que se vê do lado de fora, mas não só se vê. Segundo Jesus, ele disse, fala a boca. Então, fruto nós aprendemos aqui de Jesus, que é aquilo que nós falamos. Do que é que nós falamos no dia a dia? Quais são as prioridades da nossa vida que são expressas por aquilo que a gente muito fala? Se você fala muito de uma coisa, é porque aquilo é um valor para você, aquilo é uma prioridade para você. Se você quer reconhecer o bem de alguma pessoa, por que não dizer até a teologia? E eu não estou expressando no sentido de encontrar definições, mas saber se a pureza teológica cristã, verdadeira, bíblica, Jesus nos chama a olhar o fruto, porque ele diz para nós que pelo seu fruto, a árvore, a essência daquela pessoa seria conhecida. E para mim essa é uma palavra muito forte. Primeiro, porque é um combate explícito de Jesus a uma, como eu disse, colocação comum no meio evangélico, errônea, falsa, porque a verdade é que as pessoas que se escondem atrás desta palavra, e posso ser eu, em algum momento da minha vida ou em alguma área da minha vida, mas a verdade, Jesus aponta para nós. É que o que eu coloco para fora, na aparência, porque o fruto é aquilo que se vê. Então, o que aparece no meu rosto, o que aparece no meu cabelo, o que aparece na minha roupa, no meu vestir, o que aparece, como Jesus explicitamente disse aqui, nas minhas palavras, e pelas palavras eu entendo prioridades, as minhas ações, as minhas reações, que falam muitas vezes mais do que as ações, todas estas são manifestações do fruto. E quando nós tomamos o cuidado de observar, de olhar o fruto de alguém, nós seguramente descobriremos o que é que está no coração desta pessoa. E às vezes nós não conseguimos ver facilmente, mas é isso que, como crentes, antes de mais nada, devemos buscar. Amém, irmãos? Este é o primeiro sentimento ou entendimento que eu me alegro em ter recebido deste texto. E termino com o segundo, que eu vou conectá-lo, que é quando Jesus fala
a partir do versículo 46, ele reclama, ele diz, o versículo 46 é um versículo chave, que ele diz, por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Ou seja, muitos dos seus seguidores o chamam de Senhor, e chamar de Senhor, Adonai, é aquele que tem preeminência na sua vida, tem uma autoridade para você. E nós, como crentes, dizemos que Deus tem autoridade preeminente, Ele é o Senhor da nossa vida. Lindo salmo ontem que nós meditamos aqui no nosso canal, chamando a atenção dessas belezas das palavras, dos títulos de Deus para cada um de nós. E nós, então, chamamos com clareza e gratidão e beleza de Senhor. E Jesus coloca o dedo em riste e fala, por que vocês me chamam de Senhor e não obedecem a minha palavra? E ele diz, eu vou dizer a quem eu assemelharei. Alguém que ouve, alguém que está na igreja, alguém que me chama de Senhor, mas não cumpre a palavra. Ou seja, aonde está a segurança da casa? Na história que Jesus contou, ele diz que quem ouve e pratica é como uma casa sobre a rocha, que cavou, que fez e etc. Colocou e ficou segura. Veio o vento, veio a chuva, a água, né, a enchente, a palavra bíblica deste texto de Lucas, a corrente veio e a casa ficou segura porque estava sobre a rocha. Mas aquele que ouve e não pratica, então é semelhante ao homem que botou a sua casa sobre o alicerce da terra. Quando a corrente, né, veio, então aquela casa caiu, né, foi a ruína daquela casa. E a pergunta fica para nós, aonde está a segurança da casa? O que marcou a diferença entre os dois contextos? Foi o que Jesus chamou a atenção, vocês me chamam Senhor, Senhor, mas não cumprem, não obedecem, não fazeis. A palavra dele foi, não fazeis o que eu digo. Então a palavra de Deus dita por Jesus não nos abre precedente para nós criarmos as nossas próprias doutrinas, para nós entendermos o evangelho como bem queremos fazer. Para nós termos a nossa própria definição e entender e fazer conforme o nosso entendimento, ou pior ainda, o nosso sentimento. Jesus reclama àqueles que o chamam de Senhor. Porque aqueles a quem Jesus não é Senhor, ele não tem nada com eles. Eles não pertencem a eles. Mas nós pertencemos e chamamos a Jesus como Senhor da nossa vida. E aí vem a pergunta, onde está alicerçada? A diferença entre os dois estava na obediência. E veja que está no fruto, na prática, porque ele assemelhou a quem obedece, quem pratica a palavra, alguém que trabalhou. Veja aí, ele é um homem que edificou uma casa, olha lá, ele cavou, ele abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. O outro somente edificou a casa sobre a terra. Pronto, pôs a casa dele lá. Então, este trabalho de ouvir e pensar na palavra e meditar e praticar e buscar e rebuscar, como pela graça de Deus nós estamos nos alegrando cada dia que viemos aqui neste devocional e saímos deste período pensando na palavra de Deus, permitindo que o Espírito Santo enraize esta palavra em nós. Nós estamos trabalhando como este homem para obedecer a palavra de Deus, para fazer uso dela pela graça de Deus. Algumas vezes ela vai contradizer aquilo que nós talvez queremos ou até entendamos ser verdade, mas precisamos estar dispostos a permitir que a palavra de Deus seja essa transformadora do nosso coração. Por quê? Porque o que vai sair de nós é dependente daquilo que está no nosso coração. Sim, o trabalho de Deus é no coração. Mas os frutos, o que está de fora vai refletir. Então, que nenhum de nós possamos jamais dizer estas palavras, porque são nécias e não são verdadeiras. O de fora demonstra tudo. Alguém diz, ou muitos dizem, não mostra nada, irmão. O importante é o que está dentro. Jesus diz o contrário. Mostra tudo, ou seja, se conhece que árvore é. E você pode dizer, mas irmãs, muitos escondem por muito tempo. Mas do que está cheio o coração, o Senhor diz, e nós temos vivido já anos suficiente para perceber que uma hora, em um momento, às vezes não é na ação
mas é na reação que se demonstra o que está no coração. Que Deus nos guarde em nome de Jesus. A velarmos pelo de dentro, alimentarmos o de dentro com a pureza da palavra de Deus, dispostos a obedecer para que o Espírito trabalhe, transforme o nosso coração e possamos gozar de um fruto exterior conforme um coração limpo que tenha prazer de ser santo. Que isso? Separado do mal, separado do pecado, separado do mundo, branquinho, limpinho, diferente. Um prazer que a igreja em geral, como pessoas, perdemos. Nós não queremos ser mais vistos como diferentes. Nós queremos ter um coração diferente, mas uma expressão exterior semelhante ao do mundo. Não entendo de maneira alguma que o Senhor Jesus nos ensinou assim. Pelo contrário, entendo que hoje, mais uma vez, Ele nos exortou a ter prazer de ser um fruto que expressa a santidade de alguém que foi lavado e remido pelo sangue de Jesus. Que Deus nos guarde e nos abençoe em sua presença. Amém.